Alexandre de Moraes dá 48 horas para a Polícia Federal ouvir General Gonçalves Dias sobre os atos em Brasília. Ex-presidente Bolsonaro vai depor sobre os atos do dia 8 de janeiro na próxima semana. E você vai ver também. Desmatamento na Amazônia no primeiro trimestre é o segundo maior para o período nos últimos 15 anos. Presidente dos Estados Unidos anuncia a doação de 500 milhões de dólares ao Fundo Amazônia. Pandemia deixou 48 milhões de crianças com atraso na vacinação. Foguete Starship, desenvolvido pela SpaceX para viagens à Lua e a Marte, explode pouco depois da decolagem no Texas. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o novo chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, informe em 24 horas todos os servidores civis e militares que aparecem nas imagens da invasão do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Capelli assumiu o cargo de forma interina depois da saída do general Gonçalves Dias. O ex-ministro deixou o cargo depois da divulgação de imagens dele no Palácio do Planalto durante os ataques em Brasília. Ricardo Capelli assumiu o comando do Gabinete de Segurança Institucional com a missão de fazer um diagnóstico das competências e tarefas atribuídas a todos os integrantes do GSI. O gabinete tem a função de assessorar diretamente o presidente da República, principalmente em relação a assuntos militares e de segurança. As exonerações de Gonçalves Dias e do secretário do Executivo do GSI, Ricardo Nigri, foram publicadas ainda ontem numa edição extra do Diário Oficial. Gonçalves Dias saiu do cargo horas depois que a CNN divulgou imagens do circuito interno de segurança do Palácio do Planalto durante os ataques do dia 8 de janeiro. O vídeo mostra Dias e os militares supostamente facilitando a ação dos vândalos que depredaram o Palácio do Planalto. Diante das imagens, o ministro Alexandre de Moraes determinou novas ações em um dos inquéritos que investiga os atos. Na decisão, Moraes afirma que a imprensa vinculou gravíssimas imagens que indicam a atuação incompetente das autoridades responsáveis pela segurança interna do Palácio do Planalto. Moraes determinou à Polícia Federal que ouça em até 48 horas o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, e que a Polícia Federal identifique todos os militares que aparecem na reportagem. O ministro determinou também a intimação pessoal e imediata do ministro interino do GSI, Ricardo Capelli, para identificar no prazo de 24 horas todos os servidores que aparecem nas imagens. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai depor à Polícia Federal sobre os ataques do dia 8 de janeiro em Brasília, na próxima quarta-feira, dia 26. Será a segunda vez que Bolsonaro presta depoimento, que é parte dos inquéritos que apuram a depredação dos três poderes para a Polícia Federal. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendendo o pedido da Procuradoria-Geral da República, Bolsonaro passou a ser investigado formalmente na categoria de investigadores do dia 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou hoje que a Polícia Federal ouça o ex-ministro Anderson Torres no inquérito que apura as ações da Polícia Rodoviária Federal durante as eleições. O depoimento está marcado para a próxima segunda-feira. Torres está preso desde 14 de janeiro por suposta omissão nos atos em Brasília. Ele era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal na época. Recentemente, o Ministério Público Federal defendeu que ele seja posto em liberdade e cumpra medidas cautelares.
Com 6 votos a 0, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar réus 100 denunciados por ataques a Brasília em 8 de janeiro. Os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso acompanharam o voto do relator dos casos, ministro Alexandre de Moraes. 4 ministros ainda precisam apresentar seus votos no sistema eletrônico do Supremo. O prazo vai até a segunda-feira. Na próxima semana, uma segunda leva de denúncias deve começar a ser julgada. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou hoje o deputado Cláudio Cajado como relator do arcabouço fiscal. A proposta foi enviada na última terça-feira pelo Executivo ao Congresso e irá substituir o teto de gastos. O anúncio foi feito através de uma publicação no Twitter de Lira. Abre aspas, com a celeridade que o país exige, informo que o relator do projeto que trata do arcabouço fiscal será o deputado Cláudio Cajado, do Progressistas. Reafirmo aqui o nosso compromisso com o amplo debate na apreciação da matéria. Fecha aspas. A avaliação de parlamentares é de que, mesmo não sendo da base governista, Cajado irá articular a aprovação do texto. Arthur Lira quer votação na casa com mais de 308 votos até o dia 10 de maio. Por se tratar de um projeto de lei complementar, a proposta exige maioria absoluta para ser aprovada, ou seja, 257 votos favoráveis na Câmara. Cláudio Cajado está no 8º mandato como deputado federal. No ano passado, diante do afastamento do senador Ciro Nogueira, que passou a comandar o Ministério da Casa Civil no governo Jair Bolsonaro, Cajado assumiu como presidente em exercício. A proposta do arcabouço fiscal prevê o aumento de gastos em até 70% da variação das receitas no ano anterior, mas com crescimento real entre 0,6% e 2,5%. Escolas de várias regiões do país realizaram hoje ações pela paz. A mobilização aconteceu neste dia 20 de abril, data mencionada em mensagens alarmistas de fake news que circularam nas últimas semanas nas redes sociais. Em Uberaba, Minas Gerais, os alunos e professores vestiram camisetas brancas e amarraram fitinhas brancas em todos da comunidade acadêmica, dizendo que escola é lugar de gente feliz, de paz e de aprendizagem. Professores que aderiram à ideia dizem que é fundamental criar um ambiente escolar acolhedor e agradável para o convívio entre estudantes. A escola forma cidadãos para o mundo e as ações na infância e adolescência influenciam nessa formação. Além da escola, a importância do ambiente de paz deve ser passada entre amigos e família. Em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, instituições de ensino da rede pública municipal e estadual montaram uma programação especial para o dia, o abraço coletivo em torno da escola. A proposta é que mais de 1.000 alunos dos 2 turnos participem da Ação pela Paz. Na capital paulista, várias escolas aderiram à campanha pela paz. Algumas instituições fizeram atividades voltadas para a cultura da paz, com atividades e rodas de conversa sobre a importância do bom convívio escolar. Em outra escola particular, funcionários e alunos usaram a música para criar um ambiente de paz e amizade. Vários estudantes se reuniram em frente à instituição para cantar e saudar os colegas que chegavam para as aulas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que o governo pretende solucionar a questão da taxação do comércio eletrônico, seguindo o exemplo dos países desenvolvidos, e criar um imposto digital. Disse que a alternativa atende ao pedido do presidente Lula de uma solução administrativa no lugar da taxação de todas as compras de até $50 das pessoas físicas. Nos países desenvolvidos, quando o consumidor compra, ele está isento de qualquer taxação. O ministro acredita que no imposto digital, a tributação é feita pela empresa sem qualquer repasse ao consumidor. Segundo ele, o objetivo é que ninguém leve vantagem sobre ninguém, além de agir com conformidade com a lei, seguindo suas regras e sem prejudicar o trabalhador, que pode perder emprego de forma injusta. Pouco antes do anúncio, o ministro se reuniu com representantes da Shein. A gigante chinesa prometeu produzir no país 85% de tudo que vende pela internet.
Para isso, vai construir uma fábrica no período de 2 anos que deverá gerar 100 mil empregos. Além de trazer investimentos para o país, a nova estratégia deverá equilibrar as condições de produção e comércio para os comerciantes varejistas nacionais e internacionais. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quinta-feira após forte alta na véspera, quando voltou a superar os R$5. Os agentes ainda repercutem as condições de cumprimento da nova regra fiscal brasileira apresentada ontem ao Congresso Nacional. A moeda norte-americana caiu 0,54% e encerrou o dia cotada a R$ 5,05 na venda. A dirigente da Distrital do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, afirmou hoje que a autoridade monetária terá que aumentar os juros ao pico superior a 5%. A taxa básica está atualmente na faixa entre 4,75% e 5%. Loretta Mester reconheceu progressos recentes na estabilização de preços, mas reforçou que a inflação segue muito alta nos Estados Unidos, porque a demanda ainda está superando a oferta nos mercados de produtos e de trabalho. A dirigente, que não tem direito a voto nas reuniões deste ano do Comitê Federal Aberto, assegurou que o ciclo de aperto monetário está mais perto do fim e reforçou ainda o compromisso para garantir a solidez do sistema financeiro. E veja a seguir, desmatamento na Amazônia no primeiro trimestre é o segundo maior para o período nos últimos 15 anos. E ainda, foguete Starship explode pouco depois da decolagem no Texas. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Um ônibus do BRT tombou na zona oeste do Rio e deixou 35 passageiros feridos. O veículo saiu da Barra da Tijuca e seguia para Santa Cruz, quando virou em Guaratiba. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os passageiros tentando sair e alguns motoristas que passavam pela região que tentaram ajudar. Das 35 vítimas, 28 tiveram ferimentos leves e 7 foram levados para os hospitais da região. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, o ônibus é alugado e a empresa contratada, Palmares, é responsável pelos acidentes ocorridos e deve prestar apoio às vítimas. E o Rio de Janeiro bateu o recorde de medidas protetivas para mulheres em 2023. Segundo dados do Observatório Judicial da Violência contra a Mulher do Tribunal de Justiça, nos 2 primeiros meses deste ano, mais de 8 mil mulheres conseguiram proteção, uma média de 5 medidas por hora em janeiro e fevereiro. Além disso, 622 agressores foram presos, um crescimento superior a 36% em relação a 2018, quando os dados foram divulgados pela primeira vez. E olha só, agora, passageiro que utilizar o BRT vai ganhar mais uma integração em até 3 horas de viagem, com o valor de uma única tarifa. O usuário com bilhete único poderá fazer 3 viagens pagando apenas uma passagem, desde que uma delas seja no BRT e que esteja dentro de um período de tempo de 3 horas. Antes, só era possível fazer 2 viagens pelo preço de uma tarifa. A integração só vale em transportes regulados pela Prefeitura do Rio, como os ônibus convencionais, vans e o VLT. O metrô e o trem não fazem parte dessa integração e o tempo começará a ser contado no momento em que o passageiro usar o bilhete único no primeiro validador. Eu fico por aqui. Segunda-feira eu volto com mais notícias do Rio. Ótimo fim de semana para vocês e para todo mundo. Obrigada, Anderson. Para você também. Até segunda. Ótima noite, Anderson. E a Fundação Pro Sangue em São Paulo está operando com 23% da sua capacidade, ou seja, bem abaixo do que é considerado ideal.
Na Fundação ProSangue, na capital paulista, o nível está crítico, apenas 23% da capacidade de seu banco. Isso acontece por conta das campanhas de imunização realizadas em todo o país nesta época do ano e gera um efeito impeditivo temporário para os doadores. O protocolo de triagem dos candidatos determina que as pessoas que foram vacinadas contra a gripe devem aguardar 48 horas para que estejam novamente aptas à doação. Já aqueles que apresentarem uma reação adversa à vacina, como febre e dor muscular, devem aguardar o término dos sintomas. Outro fator que contribui para os baixos estoques de sangue é a aplicação da dose de reforço contra a Covid, que impossibilita o doador por um período de 48 horas a 7 dias, de acordo com a vacina. A hematologista Cíntia Reis faz um apelo à sociedade e explica os procedimentos para a doação. O que a gente está vivendo hoje é bastante preocupante. Hoje a gente tem um estoque em torno de 23%, ou seja, quase 80% abaixo da nossa capacidade e da nossa necessidade real para atendimento da população. Então a gente faz um apelo aos doadores que compareçam aos bancos de sangue para que a gente não tenha que começar a tomar medidas que não são medidas que nós entendemos como medidas boas, que é o cancelamento de cirurgias eletivas. Qualquer pessoa que tenha entre 16 e 69 anos, lembrando que quem tem entre 16 e 18 anos tem que ter autorização do pai, do responsável legal, ela pode se candidatar a ser o doador de sangue, desde que esteja em boas condições de saúde e que tenha pelo menos 50 quilos. É importante que venha portando um documento oficial com foto e venha bem alimentado. Tenha em mente esses requisitos básicos e venha fazer um ato de cidadania, por que não dizer um ato de amor. O agendamento pode ser feito pelo site da Fundação, prosangue.sp.gov.br. E para mais informações, ligue para o Alô ProSangue. De São Paulo, Leonardo Félix. 48 milhões de crianças no mundo nunca tomaram uma única dose de vacina na vida. Os dados são de uma pesquisa da Unicef e foram divulgados hoje. 22 milhões de crianças nascidas em todo o mundo no ano 2000 não receberam nenhuma dose de vacinas. O número havia caído para 15 milhões em 2010 e em 2021 eram 18 milhões de crianças sem imunização. Se somados os 3 anos, 48 milhões de crianças nascidas nesses períodos não tomaram nenhuma vacina, de acordo com a Unicef. Só no Brasil são 1 milhão e 600 mil crianças. A pandemia de Covid-19 e o colapso no sistema de saúde só agravaram o cenário que já vinha caindo em todo o mundo. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse nesta quinta-feira que o governo federal está trabalhando no enfrentamento do problema junto aos municípios e o Ministério da Educação. A referência do estudo se baseou nas doses dos imunizantes contra o tétano, coqueluche e difteria, que devem ser aplicadas logo no começo da vida infantil. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje que o país pretende injetar 500 milhões de dólares, cerca de 2 bilhões e meio de reais, no Fundo Amazônia nos próximos 5 anos. A novidade foi revelada no Fórum das Grandes Economias sobre Energia e Clima. O montante ainda depende da aprovação do Congresso dos Estados Unidos para ser liberado. Biden tem maioria no Senado, mas minoria na Câmara, onde os republicanos que controlam a casa são críticos ao que chamam de gastos desenfreados do governo. O valor é 10 vezes superior aos 50 milhões de dólares que havia sido sugerido pelos americanos a autoridades brasileiras na visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Casa Branca em fevereiro. O presidente dos Estados Unidos anunciou ainda recursos para outras iniciativas globais de preservação ambiental, incluindo o Fundo Verde para o Clima da ONU. Os americanos também esperam que o Brasil assuma compromissos com o clima no evento, segundo autoridades da Casa Branca. O Fundo Amazônia arrecadou o total de 3 bilhões de reais e 390 milhões em doações desde 2008. E o desmatamento na Amazônia praticamente triplicou em março na comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com os dados divulgados hoje pela ONG Amazon. Foram 344 quilômetros quadrados de área desmatada. Esse é o segundo pior índice de desmatamento desde que a medição começou em 2008. No primeiro trimestre, o desmatamento também foi o segundo pior dos últimos 15 anos. Foram 867 quilômetros quadrados.
O Amazon também alertou que a situação mais alarmante ocorre no estado do Amazonas, uma alta de 767%, ou seja, quase 9 vezes mais. A situação mais crítica acontece em municípios próximos à divisa com o Acre e Rondônia. E olha só, o foguete Starship, desenvolvido pela SpaceX para viagens à Lua e a Marte e considerado o mais poderoso já construído, explodiu pouco tempo depois da decolagem no Texas, nos Estados Unidos. Era um voo teste e, felizmente, sem tripulantes. O propulsor estava programado para se separar da cápsula da Starship 3 minutos após o lançamento, mas a separação não ocorreu e o foguete explodiu. Apesar da explosão, o proprietário da SpaceX, Elon Musk, parabenizou as equipes da empresa no Twitter. Parabéns à equipe da SpaceX pelo emocionante lançamento de teste da Starship. Aprendemos muito para o próximo teste de lançamento em alguns meses. A Starship consiste em uma nave de 50 metros de altura, projetada para transportar a tripulação e carga, que fica no topo de um foguete de propulsão Super Heavy de primeiro estágio de 70 metros de altura. Ela vai poder transportar até 100 pessoas e foi projetada para ser reutilizável. A agência espacial americana NASA escolheu a Starship para transportar astronautas para a Lua no final de 2025, na missão conhecida como Artemis 3, pela primeira vez desde que o programa Apollo terminou em 1972. O primeiro filme de ficção gravado em órbita estreou nos cinemas russos hoje. É isso mesmo, e o título do filme é Vizov, que simboliza a corrida espacial entre Moscou e Washington. Vizov, ou O Desafio em tradução livre, é simbólico na longa corrida espacial entre Moscou e Washington. Para realizar o filme, que conta a história de uma cirurgiã enviada à Estação Espacial Internacional para operar um cosmonauta ferido, uma atriz e um diretor foram até a estação em outubro de 2021, onde permaneceram em órbita por 12 dias. O projeto foi realizado de forma rápida para se antecipar a uma iniciativa americana liderada por Tom Cruise. O filme se tornou motivo de orgulho para Moscou em meio a uma rivalidade espacial com Washington que remete aos tempos da Guerra Fria. O longa foi coproduzido pela agência espacial russa Roscosmos e pelo canal de televisão Pervy Canal. As cenas foram gravadas no módulo russo de 230 M3 da ISS e a participação de 3 cosmonautas russos na estação dão um efeito de autenticidade ao longa. Para produzir os 50 minutos de filme, o diretor Clint Shippen, que foi responsável pela câmera, luz e som, registrou 30 horas de gravações. O protagonismo fica com a atriz Yulia Peresild, um dos principais nomes da indústria cinematográfica russa. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia e ótima noite para você. Até mais.